Fala Dev, aqui é Pedro Duarte da Be Free Academy e esse é o primeiro episódio do Be Freecast, o nosso podcast que vai falar sobre a bolha do desenvolvimento visual, sobre o nosso mercado como um todo de tecnologia e a ideia desses encontros, a ideia desses papos é trazer conversas que nos deem visões, pontos de vista complementares e diferentes sobre o nosso trabalho. Para isso, eu vou conversar com alunos e mentorados, como é o caso de hoje, vou conversar com outros atores, com outros agentes do nosso setor que contribuem para o crescimento dele e também com pessoas de fora do Brasil, para que a gente faça esse intercâmbio de culturas, de referências, de visões e aproxime o mundo cada vez mais de você, de mim, de nós que estamos aqui no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Para abrir essa série, eu não podia fazer isso com ninguém menos que não fosse o André. O André, ele é um engenheiro de Florianópolis, que está há 3 anos viajando pelo mundo com a esposa. Nesse último ano, ele passou já por 8 países, estava até agora há pouco na Nova Zelândia, onde ele trabalha, inclusive, né, para uma agência australiana e está ali já num processo até bem avançado de aproximação, vamos dizer assim, para deixar de ser um funcionário ou prestador de serviço e se tornar um sócio dessa agência. E a gente vai conversar muito sobre isso, né, sobre o quanto o mundo ele é pequeno, né? Quando a gente tem um trabalho que nos dá essa flexibilidade, que nos dá essas possibilidades. Foi o primeiro episódio, o André estava gravando ali num trailer na Nova Zelândia, então compartilhando a internet ali do celular. Mas eu estou muito feliz com a realização desse, desse projeto, né? Acho que vai ser muito rico e muito valioso para você que vai assistir e para mim que estou tendo essa oportunidade de conversar com tanta gente legal. Tá bom? Então espero que você goste. É rapidinho, tem menos de 1 hora de duração e depois me conta aí se te ajudou de alguma forma, se ficou alguma dúvida, tá bom? Um grande abraço. Hoje é o primeiro episódio do Be Freecast, o nosso podcast da Be Free Que honra! Academy. Rapaz, mas tinha que ser com uma pessoa que representasse a essência do free do nosso nome, né? Você tá falando de onde hoje, André, cara? Toda vida que a gente se fala, você tá em um lugar diferente do mundo. Fala, Pedro, tudo bem, meu querido? Tudo certo, velho? Eu tô aqui na Nova Zelândia agora. É uma honra estar aqui conversando com você. Sempre um prazer enorme, né? Como a gente vem conversando há mais de ano aí, pelo menos uma vez por mês. É uma honra estar sendo esse primeiro convidado aqui. E deixa eu mostrar um pouquinho onde eu tô aqui. Tô dentro do motorhome agora. Que massa. Dá pra dar um girozinho rápido aqui para mostrar meu atual casa, escritório móvel aqui. Realmente é free. Que massa, cara. Não, eu acho que o que eu me lembro do seu começo dessa peregrinação, você estava ali pela Croácia, e aí você começou a se movimentar mais pro Oriente, né? Caminhando ali Isso. pro outro lado do mundo, vamos dizer assim. E tá É, agora já há um bom tempo, e mais para perto da Índia, Malásia, Paquistão, Indonésia, Oceania. Qual foi o roteiro dessa caminhada? é maluco, né? Você que está acompanhando isso mês a mês aí, onde está o Wally tá ficando cada vez mais difícil, né? A gente está indo pro terceiro ano já de vida nômade, eu e minha esposa. A gente começou pela América do Sul, começamos fácil, né? Vamos dizer assim. Saímos de carro, a gente morava em Floripa, né? A gente saiu de carro e fomos descendo a América Latina, né? Uruguai, Argentina e Chile. E depois a gente, na próxima etapa, né? Que a gente entrou, que foi quando você comentou, né? Da Croácia. A gente largou o carro no Brasil e começamos a se movimentar de avião, né? E aí ficamos mais livres ainda, né? Duas bagagenzinhas carry-on só, e uma de equipamento, outra
de roupa, e aí começamos pela Croácia, a gente foi pra Grécia, aí da Grécia fomos pra Bali, Tailândia, aí Vietnã, aí voltamos pra Tailândia, fomos pra Índia, aí da Índia a gente foi pra Austrália, e agora a gente tá na Nova Zelândia. A gente tá vamos completar um ano desde essa saída do Brasil agora, né? Que a gente gosta de voltar pelo menos uma vez por ano, assim, no Brasil, pra, né, matar saudade de família e amigos. Então a gente vai estar completando agora, essa semana, um ano, desde que a gente saiu do Brasil. Vamos estar voltando já pra Floripa também, nessa próxima semana. Completando uma volta, nossa primeira volta ao mundo ali. Saímos pra um lado e estamos voltando pelo outro. Que legal, cara. E nesse tempo todo, vamos dizer assim, quem tá pagando as contas é o No Code? Nesse momento, sim. No começo, nem tanto, né? Eu fui evoluindo, né? Na carreira também. E meu foco era outro num primeiro momento. Mas aí as coisas começaram a ganhar corpo e tal. E já tem um tempo já que, sim, é tudo com base no low code. No Bubble, principalmente, né? Legal, cara. É interessante porque acho que é um sonho que muita gente já teve, né? Assim, acho que já passou pela cabeça de muitas pessoas pelo menos um período da vida, você ter uma vivência como essa de você poder estar em qualquer lugar do mundo e conseguir fazer isso vamos dizer assim, sem ter que fazer uma reserva gigantesca, assim, com o seu trabalho e sustentando e lhe permitindo atuar, né, em diferentes regiões do mundo. Com certeza. E eu lembro quando a gente conversou lá atrás que você iniciou essa rota para o Oriente, né? A gente falou ali, vamos dizer assim, como uma opção, né? Mas sem ainda sem muita definição, mas a gente colocou como uma sugestão você buscar alguma oportunidade, algum espaço como deve, né? Que é a sua profissão hoje, mas uma posição para esse lado do mundo, né? Como é que isso se desenrolou, cara? Assim, como é que isso foi acontecendo? Massa. Antes de falar sobre isso, só fechando o gancho que você trouxe, né, desse lance da liberdade, do no-code estar proporcionando isso, né? Eu acho que é válido comentar também como essa porta se abriu, se escancarou, na verdade, quando eu realmente comecei a trabalhar para fora, né? E comecei a receber em dólar, né? Porque, claro que você consegue ter essa liberdade, inclusive acho que é válido comentar isso, que é muito mais na cabeça do que uma questão financeira mesmo. Você consegue encaixar essa vida livre, né, dependente do seu budget. Claro que tem um budget mínimo de sobrevivência, mas é altamente flexível, né? Você consegue encaixar isso da forma que você quiser, né? Hoje a gente está com uma vida bem mais confortável, né? Estamos num motorhome super legal aqui na Nova Zelândia, estamos com um nível de liberdade um pouco maior, justamente por conta né, de estar trabalhando para fora, né? E estar tendo uma receita em uma moeda mais forte, né, do que no real. Então, só fechando esse gancho, né? E aí, como você comentou, né, que vindo da nossa mentoria, né, você comentou para eu começar a olhar para trabalhos para esse lado do mundo, né? E foi o que eu fiz, né? A gente já sabia que a gente estava indo para a Ásia, então eu comecei a olhar e conversar com agências para esse lado do mundo, né? Principalmente Austrália, acho que eu cheguei até a conversar com o pessoal da Nova Zelândia, talvez Japão. Fui disparando e-mail e consegui algumas entrevistas e a minha vaga saiu daí, na verdade, né? Não fiquei esperando aparecer uma vaga em algum lugar e tal, foi uma abordagem mais ativa, assim, né? Claro, tendo um portfólio já atualizado, tendo a certificação do Bubble e todo aquele passo a passo que você me guiou muito bem para conseguir, enfim, se destacar no mercado, né? Fora do Brasil, porque fora do Brasil ninguém te conhece, né? Então você tem que ter um bom cartão de visita, né?
É, mas é assim, acho que você deve ouvir muito isso também, né? Muita gente pergunta como é que eu consigo trabalho, né? Onde é que eu consigo vaga? Onde é que eu consigo Uhum, oportunidade? Onde é que eu consigo uma agência, um cliente? uhum. E, o seu caso ele é bem característico porque não é que você não calhou de cair do céu uma, uma vaga, uma oportunidade. Puta, Deus está em tudo, mas não foi ele sozinho que botou um cliente ali na sua mão, né? Você teve um trabalho ativo, você se preparou, como você comentou, cara, já estava com o meu portfólio arrumado, estava lá com certificação embaixo do braço, já tinha um nível de segurança técnica mais alto, e isso te credenciou a prospectar ativamente e ir cavando esse espaço, né? Inclusive um espaço que Exatamente. hoje não sei assim o quanto disso é ainda mais segredo de estado, mas você inclusive está hoje conseguiu cavar uma posição bem legal na agência que você está, né? Sim, sim. Acho que isso é fruto do bom trabalho que foi sendo desenvolvido, né? Não só da competência técnica, mas de uma questão de comportamental, de postura, né, profissional, que eu acho que é um dos pontos fortes que a gente tem no Brasil, né? Normalmente a gente tem um. Quando a gente está no Brasil falando com brasileiros, o pessoal às vezes fica se sentindo aquém de alguma forma para trabalhar para fora, com um pouco com receio. E quando na verdade a gente tem uma série de pontos positivos que você não vê tanto fora do Brasil, né? De Uhum. um nível de comprometimento que, cara, a gente tem isso muito forte, isso é um ponto muito bom, né? Uhum. Enfim, mas não só isso, mas a questão da habilidade técnica também foi um ponto que se destacou bastante, assim, logo quando eu entrei. Muito por conta da mentoria, assim, eu já estava mexendo com Bubble fazia um bom tempo, né? Eu comecei para desenvolver uma plataforma minha, aprendi muito fazendo, né? Fiz o curso do Renato, aprendi lá o básico, a conseguir fazer o aplicativo, o curso, né, ajudou muito, mas eu realmente aprendi colocando a mão na massa e desenvolvendo meu aplicativo, mas as boas práticas mesmo, né, a competência realmente mais a nível profissional internacional realmente foi com a sua mentoria no tete a tete ali. E isso já se Uhum. destacou logo no começo, assim. Eu entrei como dev na agência e deu, acho que já no segundo mês ele já, né, o dono da agência já me deu uma proposta para eu ser head de engenharia, né, head of engineering. Isso já, foi lá para agosto, né, do ano passado. E a gente está encaminhando para ter uma participação nos projetos, né? Mas é uma negociação em andamento ainda, mas sim, estamos caminhando para isso. É muito legal, né, cara? Assim, você ter essa construção que é absolutamente fruto de um trabalho real, efetivo, uma entrega. Eu lembro quando logo que você entrou lá, né, e a gente conversando e você me contando as novidades, né, porque sempre era uma oportunidade de, de ter muita referência diferente. Você sempre estava num lugar diferente, estava, sei lá, no pé de uma montanha na Índia meditando e depois você estava em outro lugar fazendo outra coisa. Mas eu lembro uma coisa que me marcou muito quando você começou a trabalhar lá nessa agência que você está, foi você comentar o seu feedback sobre o padrão de trabalho que era executado, né? A gente no Brasil, a gente olha muito para fora, de baixo para cima, né? Assim, Uhum. a gente às vezes se coloca numa posição muito inferior em relação a tudo que é de fora, né? E você tem a prova de que não é bem assim, né? Tem muita coisa boa, obviamente, Uhum. mas a gente tem muita qualidade e muitas vezes até superior ao que essas pessoas têm, né?
Com certeza, nossa, isso ficou muito claro, assim, né? Bem que você falou, a gente acha que, nossa, porque tem uma agência ali pegando projetos grandes e tudo mais, tá por trás do pano, é tudo organizadinho, bonitinho, o pessoal tem uma capacidade técnica gigante e tal, e quando a gente vai ver isso na prática, não é bem assim, né? A gente começa a ver por trás dos Sim. panos e fala, caramba, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? A gente vê que, não, assim, não é comum. No Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande de ter excelentes profissionais, né? Fazendo curso, né? Ensinando a galera a mexer no Bubble, né? Em português, né? Uhum. Você, o Sim. Renato, né? São o pessoal da No Code, startup também, são, né, os grandes players no Brasil. E, assim, carregam muita gente, trazem muita qualidade no ensino, né? E a gente tem muita gente capacitada no Brasil, isso é muito legal. E é difícil de ver isso fora do Brasil, né? Porque existem Uhum. cursos, mas às vezes não são muito acessíveis, né? Como tem o, sei lá, o JJ nos Estados Unidos, é um curso mais caro. Enfim, tem cursos mais espalhados, até tem da Momentum também, né? Na Austrália e tal, mas normal, a gente vê muito. Por exemplo, na Austrália, o pessoal tem o costume de contratar bastante gente das Filipinas, da Índia não tanto, mas da região, porque é um fuso horário mais ou menos parecido, é uma mão de obra mais barata e tal. Cara, a Uhum. capacidade técnica do pessoal, eu não acho que eles tenham acesso a cursos como a gente tem, né? Por mais que você tenha acesso Uhum. ao YouTube e tudo mais, os caras vão aprendendo na raça. Mas não tem assim, eles não têm esse apoio que a gente tem no Brasil, né? E isso é uma Sim. coisa que dá muita diferença, né? O network que a gente tem no Brasil, a comunidade Bubble, né? De pessoas que trabalham com Bubble e que se ajudam também, é incrível, né? Então isso, sem dúvida, é um facilitador enorme, assim, né? Pra gente subir a nossa régua técnica, né? Eu lembro, você falando disso aí da comunidade, a gente está gravando hoje, é dia 10 de abril, né? Vai Aqui ser é 11 já. publicado. Para você 11, né? Para você já é manhã de sexta-feira, para mim é noite de quinta-feira. Mas eu, em outubro do ano passado, que eu fiz a minha mini turnê, né? Não foi, não foi um ano de peregrinação como a sua, mas passei ali 2 meses viajando e tal. E aproveitei esse período para ir para alguns eventos, né? Fui a BubbleCon em Nova York, depois fui ao No Code Summit em Paris e ao Web Summit em Lisboa. E eu me lembro no No Code Summit de Paris, tinham algumas pessoas da comunidade Bubble, né? Porque não era um evento só de Bubble, era um evento de No Code, do mercado como um todo, mas como na Europa é fácil de você transitar, né? Tinha muita gente ali da Alemanha, de outros países participando ali da feira. E aí eu conversando com cara, minha memória é péssima para essas coisas. Esqueci o nome do cara, um alemão. Alemão? Alemão ou holandês? Enfim. Esse alemão conseguiu juntar 10 pessoas no máximo lá na Alemanha, no país Alemanha, né? Não Uhum. numa cidade. E só para a gente ter um paralelo de comunidade, amanhã, para mim, amanhã, dia 11, eu vou fazer o meetup presencial do Bubble aqui em Fortaleza, que é a cidade que eu moro. E já tem 105 inscritos. São, obviamente nem todo mundo vai, mas são 105 pessoas na cidade de Fortaleza dispostas a ir para um encontro focal de Bubble, enquanto ele fez um esforço no país e juntou 10, né? Então isso Muita dá uma diferença. noção muito clara do tamanho da comunidade, né? Do tamanho do nosso mercado e do quanto isso tem força. Exato. Muita diferença, Você muita já diferença. assistiu aquele filme do. Putz, fugiu o nome dele. A Vida Secreta de Walter Mitty? Não, mas tô Não. querendo recomendações de filme, já vou botar esse daí na Cara, lista. ele não é novo. Acho que ele é de 2012, 2013. É um filme bem antigo. É do Ben Stiller. E Massa. não é comédia, né? Apesar de ser do Ben Stiller, não é comédia. Ele é o protagonista e é o diretor do filme. E, cara, tem muita similaridade com essa sua jornada, né? Tu e da tua esposa. Ele É tinha uma mesmo? vida de escritório normal, trabalhar e aquela, aquela corrida
Normose. normal, aquela normose da vida. Trabalhar, ir para casa, depois no outro dia acordar e trabalhar, voltar para casa, e a vida inteira Uhum. nessa rotina, e ele tem uma oportunidade, um trabalho, uma demanda, alguma coisa que ele tem que viajar. E aí isso começa a desenrolar, né? Toda questão daquele sonho que era só um sonho. Puto, como seria a minha vida, né? Se eu fizesse isso, o que seria diferente, né? Mas que ainda era só fantasia, era só desejo, era só devaneio, e acabou que a coisa se tornou verdade, né? Ele teve ali um, um pequeno pontapé ali de uma oportunidade que ele engajou nisso e desenrolou pro resto da vida dele, né? Depois assiste, cara. Que massa. Acho que tem coisas, bastante coisa em comum com Não, quero assistir sim, com a certeza. jornada. E é um ponto muito interessante, né? Quando a gente começa a observar a normose acontecendo, né? Seja amigos, família, né? Pessoas que vivem em grandes cidades, é a coisa mais fácil é você ver as pessoas vivendo na normose, né? Às vezes perdendo horas para ir e voltar do trabalho no trânsito, fica o dia inteiro no escritório fazendo alguma coisa que não gosta, enfim, e fica nisso, né? E quando viu a vida tá passando. É, E eu entendo, eu tenho o mesmo desejo, né? Tanto que eu estou realizando isso agora, né? De ter essa liberdade. Começa com uma liberdade geográfica, né? uhum, E claro, não são só coisas boas, né, que vêm disso. sim, Como tudo na vida, tem prós e contras, né? uhum, Então, pô, a gente tem preocupações que pessoas que estão né, num dia a dia normal, vamos dizer assim, não tem, né? A gente tem que se preocupar onde é que a gente vai morar no mês que vem, como é que a gente vai chegar lá, né? Toda essa questão de logística. A gente chega num lugar, né? Uma cultura completamente diferente, dinheiro diferente, comida diferente, tudo. Tem que ver como é que vai ser a internet. Então, assim, onde vai lavar roupa, essas coisas, né? Coisas básicas, né? E que todo mês ou a cada 2 meses são desafios novos, né? uhum, Aqui agora que a gente tá com o motorhome, né? Primeira vez que eu estou vivendo no motorhome e trabalhando, né? A gente já tinha tido outras experiências com motorhome, mas mais viagem, focado em viagem. Mas trabalhando, pô, ontem a gente teve uma demo aqui, né? Uma demo importante para o cliente. Fiquei trabalhando, pô, parava no meio da estrada, sei lá, essa semana que a gente tinha que se deslocomover, parava no meio da estrada, abria aqui nessa mesinha aqui, que eu trabalhava, continuava. Foi estressante, foi super estressante, porque a gente tinha bastante coisa para fazer. Fiquei trabalhando até 2h30 da manhã, antes de ontem. Mas eu parei para me perguntar exatamente sobre isso, né? Poxa, tô estressado porque é muita coisa para fazer em pouco tempo, mas eu estou no meio de uma road trip de motorhome na Nova Zelândia, fazendo uma coisa que eu quero fazer, né? É óbvio que não vai ser, não é normal, não é tão simples você encaixar com uma semana de entrega pesada de projeto, né? Como se nada tivesse acontecendo. Pô, tô atravessando um país de sul a norte, né? Então é uhum. óbvio que isso vai contar, né? Vai somar na energia gasta, né? Então, Mas com certeza eu estou muito mais feliz gastando essa energia fazendo isso do que se eu tivesse gastando energia num trânsito, numa cidade, assim, né? era mais ou menos Então são o que estava na escolhas. minha cabeça, porque assim, tudo é difícil, né? Assim, É, tudo traz desafio. Então, toda escolha que a gente tem, ela gera consequências, né? Boas e ruins. Então, exato. quando eu, né, resolvi começar a Be Free e iniciar essa aposta, esse trabalho, eu passei os primeiros meses trabalhando, sei lá, mais de 300 horas por mês, facilmente. E aí, Nossa. mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Fazia parte do plano. Então, o mais legal é que foi uma escolha. Eu tô hoje numa outra fase da Be Free, que eu voltei a um ritmo de trabalho insano e Acompanhando. também, mas que também faz parte de um plano e que também compõe uma escolha, né? Então você fez uma escolha diferente que traz outros desafios diferentes e outras recompensas diferentes, né? Então tudo traz, assim, Exato. não tem, como diz, a vida não é um morango, né?
tem suas consequências. Agora, pô, você quer ter uma consequência de um trabalho, do cansaço, mas no outro dia você acordar num paraíso, né, experimentando culturas diferentes, ó, que sacanagem aí. Então são essas escolhas, né? Então é muito legal. E aí, até aproveitando o gancho, antes disso, né? Antes do no code, antes dessa jornada, assim, o que é que você fazia antes? Como era a tua vida antes? Boa. Só para fechar, né, esse ponto que acho que é válido comentar, né, que você trouxe muito bem, são escolhas, né, na vida não vai ser só, a vida namorando não vai ser só coisa boa, vai ser coisa boa e vai ser coisa ruim, escolha o ruim que você quer abraçar, né, que faz sentido para você, né. Isso tem muito a ver com propósito também, né, a palavra que tá bem em moda nos últimos tempos, né, e às vezes eu acho que ela é colocada de uma forma um pouco errônea, no meu ponto de vista, mas eu gosto de enxergar o propósito como um propósito não só de vida, porque quando a gente olha para um propósito de vida, ele fica meio pesado, às vezes até uma coisa, você tem que identificar um sentido único para sua vida, e às vezes isso ele acaba perdendo o sentido justamente por conta do peso que ele traz, né? Uhum. As pessoas às vezes acabam ficando mais confusas por conta disso. Eu gosto de enxergar o propósito mais como uma questão daquele momento de vida, né? Uhum. Somos metamorfoses ambulantes, né? Então a gente vai mudando ao longo da vida e a gente tem propósitos diferentes em cada etapa da nossa vida, Uhum. né? Para mim, eu sinto que eu estou extremamente alinhado com o meu propósito atual de vida, que é justamente praticar essa liberdade, né? Exercer essa liberdade que a gente está exercendo hoje. E o meu trabalho está sendo como uma ferramenta para mim hoje, né? Eu não preciso estar necessariamente associando o meu propósito com a entrega direta que o meu trabalho faz, né? Porque se você for olhar diretamente, pô, estou desenvolvendo aplicativo para grandes empresas da Austrália que não tem nada a ver com o meu propósito de vida, mas isso é uma ferramenta para eu conseguir viver o que eu quero viver hoje, né? Uhum. Então, eu acho que tem muito a ver também nesse processo de escolha, né? Legal. Mas voltando, né, à sua pergunta, né? Antes de eu entrar no mundo Burble, né, no mundo no code, eu sou engenheiro, eu sou formado em engenharia de produção mecânica pela UFSC, e eu trabalhava com consultoria, né? Eu sempre tive um perfil empreendedor, né? Desde moleque eu fazia eventos na época do colégio. E na época da faculdade eu abri uma produtora de eventos em Floripa, né? Com alguns amigos. E aí eu saí da faculdade e eu trabalhava com consultoria de empresas e startups, né? Numa Venture Builder em Floripa. Eu trabalhava com M&A também, uma época. E em paralelo a isso, eu tinha minha empresa né, a produtora de eventos, né? E eu cuidava dessa gestão dessa produtora de eventos, né? E eu lidava com uma série de dificuldades, né? Porque é uma gestão bastante específica, né? Um nicho bastante específico e complexo, né? Uhum. Tem várias variáveis ali para lidar. E eu não encontrava uma ferramenta específica para me ajudar nessa gestão, né? Eu usava muito Excel, já trabalhava com Excel né, quando eu trabalhava com consultoria diariamente, então, pô, já trabalhava com Excel, sei lá, 10 anos diariamente, então tinha umas planilhas maravilhosas, é incrível, mas eu ficava frustrado, né? Pô, por que que a planilha é um diferencial do produtor de eventos, né? Porque o cara que tem uma planilha boa, putz, o cara consegue fazer um evento com mais precisão, ele consegue ter uma projeção mais legal e tal. Cara, não tá certo isso, né? Não é o trabalho do produtor de eventos tá fazendo planilha, né? Ou o cara que tem uma planilha é um diferencial. E foi aí que eu conheci Bubble, né? Falei, cara, eu vou desenvolver a minha solução aqui, e deu, né? Juntar um pouco das planilhas e um pouco das ideias que o cara tem, e foi aí que eu comecei a aprender a usar Bubble, né? E eu desenvolvi a Backstage Pro, que foi uma junção dessa experiência. Uhum. E isso acabou virando um SaaS, né? Então, a gente tem alguns clientes. Nessa transição, eu acabei migrando minha energia, meu foco para, né, para essa carreira que eu estou seguindo agora, se eu posso dizer dessa forma, mas né? Sim. É, Mas eu me vejo ainda como empreendedor, assim, tá no sangue, né? E eu ainda me vejo como um indie hacker que ele tá só não tô dedicando, não tô com tempo suficiente para me dedicar para isso, mas eu vou voltar em breve. Assim, eu me vejo ainda como, né, desenvolvendo aplicativos e soltando para o mercado, né? Uhum. Isso tá no meu escopo, só simplesmente não tô tendo tempo para fazer isso, mas eu vou voltar ainda a aplicar. Isso é uma outra coisa muito legal que o Bubble te dá de armamento, né? Pô, você tem uma ideia legal, você não depende de ninguém para Uhum.
achar investidor, contratar um dev. Cara, você vai e desenvolve rápido, né? E ágil. Então, Isso aí, isso é uma das coisas que mais me pegam no isso, Bubble. isso que você está descrevendo, né? Que você é um indie hacker não praticante no momento. No momento, no momento. Cara, isso está muito alinhado com a jornada do freelancer, né? Até a gente coloca lá do Be Freelance Sim. Model, né? É, é uma evolução natural do nosso trabalho. A gente começa o nosso trabalho como desenvolvedor vendendo a hora, porque paga bem, Uhum. tem demanda, né? A gente tem controle total sobre aquele trabalho, assim, não depende de ninguém. Se eu não depende de ninguém, vírgula, né? Para entregar o que eu tenho que entregar, mas se eu tiver cliente ou tiver um trabalho, um emprego, eu vendo ali minha hora, recebo e é maravilhoso porque paga super bem. Por outro lado, é uma prisão, né? É aquela que a gente diz, né? Uma prisão com algemas de ouro, porque a gente Uhum. vende bem a nossa hora, a gente consegue ser bem remunerado, entretanto, é a nossa hora. Se eu não der minha hora, eu não recebo. Então, se eu quiser tirar, Exato. você não está de férias, você está viajando, mas você não está de férias, né? Então tem esse Uhum. dilema do, do, do freelancer, vamos dizer assim, do profissional de tecnologia, de desenvolvimento como nós. Só que faz parte também do jogo, faz parte do plano. Você faz isso por um período com 100% de dedicação, porque nesse período você precisa fazer caixa, você precisa se tornar um dev melhor, você precisa ganhar musculatura no trabalho, você precisa ganhar segurança no ofício. A partir do momento que isso se tornou, você chegou ali num platô, num bom platô, né? Num platô já no nível legal, isso te abre outras frentes de investimento. Ou você vai construir Uhum. produto e empreender sem a pressão financeira naquele produto, dele ter que te sustentar, porque você tem um trabalho que te sustenta, então aquele empreendimento, aquela iniciativa vai poder respirar, vai poder ganhar fôlego e ganhar vida para que daqui a um tempo ela possa se tornar de fato uma fonte de renda estável e segura. Ou você vai para a educação, que foi o caminho que eu escolhi como prioridade, né? Onde você passa a Uhum. trabalhar o conhecimento como seu produto e aí você começar a desbalancear a sua necessidade de hora, né? De trocar a hora pelo dinheiro, né? Também nada é da noite pro dia, tudo é um processo. Só que se você já tem um trabalho, se você já consegue vender sua hora bem, já tem um bom posicionamento no mercado, isso te deixa você olhar para essas outras iniciativas contando com o tempo a favor, né? Então, você hoje pode estar com esse leão adormecido aqui, esse dragão adormecido, mas que amanhã você acorda ele e deixa ele crescer. Diz, cara, vou cultivar isso aqui. Se amanhã ele gerar R$ 100 de receita, esses R$ 100 vão virar caixa do negócio ou vão virar investimento para o negócio. Eu não preciso tirar para pagar a conta de luz. Né? Então, é um Exatamente. cenário, é o cenário dos sonhos, né? É o cenário ideal para qualquer negócio. Então, essa Com é, um, certeza. é uma questão situacional. Daqui a pouco você liga essa chave de novo e bota ela para funcionar com essa infraestrutura toda para te dar suporte, né? Exato. Não, total, concordo muito com isso. E como você bem disse, né, é algo que a gente vai agregando cada vez mais, né, no nosso desenvolver, porque, pô, você está lidando com problemas de outras empresas, está desenvolvendo soluções para outras pessoas, né? Uhum, Então, naturalmente, você vai entendendo mais de que são reais necessidades, né? uhum, Das pessoas, de empresas, né? Isso tudo vai aumentando o teu escopo, seu arsenal, né? sim, Seu entendimento de mercado, né? Vai aumentando a tua sim. experiência. Não só a nível técnico, né? Porque também de nível técnico,
mas a nível de negócios mesmo, né? Uhum. Mas falando já do nível técnico, é algo que você traz também, que eu acho muito legal, sobre o boilerplate, né? Então, você naturalmente já vai aumentando o seu stack de features ali que você já domina, você sabe fazer de uma forma fácil, você já tem tudo mapeado na sua cabeça. Para você pegar e desenvolver um aplicativo é muito mais rápido do que se fosse desenvolver um negócio do zero, né? Uhum. E no final das contas é isso, a gente não precisa ter ideias mirabolantes, né? Fazendo um aplicativo que mapeia as estrelas para cruzar com o Starlink e ver as ações da bolsa, né? Sei lá. A gente são problemas do dia a dia de pessoas, né? Uhum. Que a gente tem numa stack de features já que a gente já desenvolveu em vários aplicativos, de APIs que a gente já conectou, falou, opa, já posso juntar isso com isso e vira um SaaS ou micro SaaS, né? Uhum. E eu acho isso muito legal, né? Eu gosto muito desse caminho também, para mim faz total sentido e é uma trajetória, como você bem disse, né? Acho que faz parte Isso. É. do desenvolvedor no code, né? Isso, Da trajetória do desenvolvedor no isso code. estando dentro de um plano, tá tudo certo. Você passar, Uhum. sei lá, 3 anos sem tirar férias ou com pouco tempo de descanso para poder vender mais o seu tempo e masterizar essa sua habilidade para que ela valha cada vez mais e você, daqueles 3 anos em diante, consiga diminuir um pouco a carga de tempo porque você é melhor remunerado naquele tempo para te abrir janela para outras iniciativas. Esses 3 anos vão ser cansativos, mas eles não vão te exaurir, porque eles estavam previstos, né? E aí eu acho que às vezes a Exato. gente desiste no meio do processo porque a gente não fez esse planejamento, né? Por exemplo, para fazer uma iniciativa como essa sua, acredito que é ponto crucial, né? Sem um planejamento minimamente bem estruturado, seria um caos, né? O que é vida nômade? É. Olha, eu vou te falar que é muito mais do freestyle do que do planejamento, tá? Olha, eu não Claro, sei. você tem que ter um mínimo de planejamento financeiro, né? E não. Para lidar com as adversidades. E outra, porque talvez seja uma coisa mais natural para você e você nem consiga perceber. Mas, por exemplo, para você conseguir viver com pouco, né? Uma mochila de roupa, uma mochila de equipamento e o teu desenvolver esse estilo de vida e esse desprendimento e esse drive, isso foi uma construção também, assim, às vezes até inconsciente, né? Mas Uhum. não é da noite pro dia que uma pessoa que tem uma vida numa casa organizada com rotina simplesmente Uhum. muda e vai do nada, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu lembro quando eu decidi mudar a minha trajetória, né, de trabalho. Eu tinha empresa, agência, depois criei startup, a gente captou investimento e tinha um escritório, era um andar inteiro no melhor bairro de Fortaleza, porrada de gente, assim. Talvez quem olhasse de fora olhava e via e disse, pô, o Pedrão tá bem, que coisa boa, tal, a empresa dele tá crescendo. Mas dentro eu tava triste, angustiado, infeliz, sem muito horizonte, sem muita. Não era o que eu queria, né? E quando eu decidi abrir mão disso, né? Caiu uma oportunidade, abri uma brechinha que dava para eu sair. Eu aproveitei essa brechinha, saí e fui ser freelancer, né? Eu lembro nos primeiras semanas ali, primeiros meses, o sentimento de estranhamento de eu, sei lá, sair 10 horas da manhã para ir no supermercado de chinelo e short e blusa, né, camiseta, acostumado a todo dia de manhã cedinho sair todo arrumado, chegar no fim do dia todo arrumadinho. Uhum. E, a, e algumas pessoas não entenderam muito bem na época, né, o que aconteceu, né? Como foi quando vocês tomaram essa decisão? Diz, cara, vamos
vamos pro mundo, deixa, vamos dizer assim, deixa tudo como era lá, esquece, assim, houve algum tipo de estranhamento, de julgamento, preocupação, assim, como é que foi essa virada para quem estava ali perto, né, para quem estava de fora? Boa. Isso é boa pergunta, assim, é algo para refletir, né? Claro que isso vai mudar muito, né? Cada pessoa tem uma realidade, uma situação, né? Uma bagagem de vida, né? Que pode ser uma bagagem maior ou menor, né? No nosso caso, a nossa bagagem de vida estava bem leve, né? A gente, né? Somos jovens, a gente estava na casa dos 30 anos, a gente não tinha filhos ainda, né? A gente ainda não tem filhos, né? A gente morava de aluguel ali em Floripa, então a gente não tinha uma casa para se preocupar. A gente tinha nossas coisas, né? Que a gente vai acumulando um monte de tranqueira aí ao longo da vida, né? Mas assim, nada demais, né? Foi mais fácil para fazer essa virada de chave para ser nômade, né? Então foi tranquilo nesse aspecto. Acho que para quem estava no nosso entorno também já não era novidade, porque já era algo que a gente queria fazer há muito tempo, né? E como eu comentei, né? Isso eu gosto de falar também para as pessoas que têm interesse, né? Porque eu vejo que é do interesse de muita gente, né? Ter a vida nômade e tal. Só que o pessoal fala, puxa, isso é tão distante para mim, não consigo encaixar no meu dia a dia, no meu trabalho. Isso, assim, até amigos que trabalham remoto, né? Eu tenho vários amigos que trabalham remoto e falam, cara, por que que é uma questão muito mais mental, né? E eu gosto de dizer para as pessoas, cara, começa fácil, né? Vai para aluga um Airbnb na cidade do lado ali e fica um mês lá e vê como é que se apertou, se você não tá aguentando mais ficar lá, não gostou da mesa, não gostou da cadeira de madeira, sei lá, cara, pega o carro e volta lá para tua casa e fica de boa, sabe? Então, joga fácil, que nem o cara que tá acampando pela primeira vez, acampando no quintal de casa, né? Algo nesse sentido, assim, para sentir, né? Porque a partir do momento que você tá confortável na cidade vizinha, não importa mais se você tá na cidade vizinha ou você tá do outro lado do mundo, né? Claro, tem que lidar com fuso horário, tem que lidar com algumas questões, mas no meu ponto de vista são custos baixos, né? Perto da vivência e da experiência que você acaba tendo, né? É incrível, assim, né? Você juntar uma coisa com a outra, né? Ter realmente um lifestyle, né? Uma vida que faça sentido para você. Se você realmente enxerga valor nesse tipo de, né? De liberdade e nesse tipo de vida, nesse estilo de vida, né? Então, pra gente foi nessa transição, assim, também. A gente começou, de certa forma, fácil, né? De carro, né? Começamos essa trajetória de carro pela América do Sul. Então a gente encheu o carro de coisa, né? Tipo, a gente, né, deixou a nossa casa lá e, pô, enchemos o carro, né? Vamos um monte de coisa que acabamos nem usando na viagem. Carro lotado, assim, de coisas e a gente foi percebendo que, cara, dá pra usar bem menos coisas. A gente não precisa ter tanta escolha de roupa, não precisa ter tanta, sei lá, barraca de camping, não sei o que, sabe? Essas coisas. E aí foi interessante porque a gente teve essa experiência, já que, beleza, você reduzir para caber as coisas de duas pessoas num carro já é uma boa redução. E depois essa segunda etapa que a gente começou aí de avião, a gente realmente reduziu para duas mochilas de 35, 40 litros, assim, né? Então, é, foi uma redução bem drástica. E, cara, foi incrível porque isso te promove não só falando de liberdade geográfica, mas te promove uma leveza mental e material incrível, assim, porque você começa a praticar o minimalismo. Você percebe que você não precisa de muita coisa para ser feliz, né? E que essas coisas não são importantes no final das coisas, né? Você tem que ter poucas coisas que você realmente usa no teu dia a dia e coisas boas, né? Que você realmente gosta, que fazem sentido. Você não precisa ficar comprando um monte de coisa e tal. Você reduz esse nível de consumismo, né? Sim, Começa a olhar para outras coisas, né? sim. E foi interessante porque nessa bagagem uma bagagem de 40 litros, né? Uma mochilinha que você leva na cabine do avião, a gente está preparado para de -10 a temperatura até, enfim, 40 graus, né? Então tinha uns 50 graus de gap que a gente estava preparado, não precisava poder mais nada. Tinha agasalho, tinha dois níveis de agasalho, calça, bermuda, enfim.
E é incrível como tudo isso se encaixa. Claro, você não vai ter um monte de opções, né? Sei lá, eu tenho 5 camisetas, enfim. E isso é super suficiente, né? Você lava a roupa toda semana, você vai usar a roupa repetida, mas, cara, grandes coisas, sabe? Não, se eu abrir meu guarda-roupa é igual o guarda-roupa da que isso- Mônica. É tudo camiseta preta, Tudo igual. básica. Essa aqui tem aqui a marquinha da Be Free, porque é a que eu fiz da Be Free, mas o resto é tudo básico, sem marca, sem nada. Assim, Aham. sem muita invenção também. Não, muito massa, cara. Mas eu super entendo, porque é uma transição esquisita, difícil, pô. E também o lance do escritório, né? Eu sempre gostei de trabalhar num lugar estável, assim. Eu sempre fui o cara que, na faculdade, eu gostava de ir na biblioteca e ficar na sala individual lá, porque eu não gostava de ter distrações e tal. Eu gostava de sentar com a cara na parede e ficar focando no que eu tava fazendo, né? É, E no meu trabalho, eu continuei nessa guiada, né? E na minha mesa, eu gostava de ter tudo bem organizado, uma cadeirinha, não sei o que e tal. Esse para mim foi meu maior desafio, né? Tanto que no carro eu levava meu monitor, o suporte do monitor, né? Levava essas coisas. E foi um desafio que eu aprendi que eu não precisava disso, no final das contas, sabe? Hoje eu tenho um monitorzinho portátil, né? E eu ficava, putz, será que vai ser suficiente? Ele é um pouquinho, 14 polegadas, é um pouquinho menor do que o meu outro, que era sei lá quantas polegadas. Cara, não faz diferença no final das contas, sabe? São coisas acostuma, né, que é um cara? custo muito baixo. Acostuma. Hoje eu tenho, assim, trabalho literalmente em qualquer lugar. Que nem eu comentei com você hoje na semana, a gente teve que pegar a balsa para ir de uma ilha para outra, né? Eram quase 4 horas de balsa. Tava lá no meio do mar, lá. Pô, peguei, fazendo call, trabalhando, normal, assim, no meio do restaurante lá na balsa, no meio do mar. E é muito legal quando você se desprende disso também, né? Não só da questão material, mas o ambiente que você tá Sim, vivendo, tá trabalhando, tá dormindo, etc, né? legal. Então, são vários desapegos, assim, que você começa a praticar e, claro, não é para todo mundo, né? É. Cada um tem que ir dando um passo cada vez É. e sentindo, mas pra gente tem funcionado muito bem. Cara, a gente caminhando aqui para o encerramento, né? Daqui 15 minutinhos eu vou dar aula. E É verdade. que era segunda-feira, eu adoeci, pulou para hoje, para não perder a rotina da semana, né? Cara, pra você ter uma ideia, eu fico louco. Essa noite eu não preguei o olho. Com tanto. Eu tive bem ruim a semana e muita coisa acumulou, né? Muita coisa vai empurrando para frente. Eu não consegui dormir para chegar o dia para eu fazer o que tinha que fazer. Uhum. Mas Tua agenda também cara, tá maluca demais, assim, é, super intensa, né? Tô é, acompanhando aí. conheço, é intenso. Tira o chapéu, o quanto que você consegue produzir, cara? Você é a máquina. É, Só que a máquina às vezes também precisa descansar, né? precisa. Até a máquina precisa Às vezes descansar. ela dá tilt, mas, É. mas a gente cuida, né? A gente tenta cuidar, tenho tentado cuidar bem da saúde esse tempo para deixar a máquina rodando bem, né? Mas, cara, assim, Uhum. eu acho que quando a gente olha de fora essa jornada sua, né? Que eu acho que muita gente já pensou nisso, né? Já, pelo menos, teve um devaneio disso. Quando eu olho de fora e penso sobre essa experiência, o que vem mais forte para mim é a cultura, né? É o contato com diferentes culturas, contato com diferentes Uhum. costumes, tradições culinárias. Para você, assim, para você e para sua esposa, o que é que você olha e diz, cara, isso é o maior valor desse processo? Ah, com certeza. É justamente isso, né, que você trouxe. Essa vivência, né? E é um pouco diferente do que acho que as pessoas tendem a acostumar também vendo de fora, né? Quem tá tendo uma. Inclusive, assim, eu não posto nada no Instagram, assim, a gente tá tão imerso na vida que a gente tá vivendo que, cara, a última coisa que eu postei deve ser uns 2 anos atrás e nem era de viagem, assim. Às vezes, volta e meia, de tempo em tempo, a gente dá um sinal de fumaça no WhatsApp ali pra família, tamo bem, tamo aqui e tal. Já manda um monte de foto. Porque a gente realmente quer viver imerso aqui
nossa energia tá aqui, né? É diferente de quando você vai viajar, né? E que você tá só focado em viajar e aproveitar o lazer e sair para desbravar tudo e tal, né? A gente tá vivendo, trabalhando aqui, né? É uma dinâmica bem diferente, assim, né? Mas é claro, pô, você tá num país completamente diferente, você tá aqui na Nova Zelândia, você tá do lado de um lago aqui. Você não vai aproveitar qualquer brecha que você tiver, tipo, meia hora, pô, vou andar de caiaque, vou remar Uhum. caiaque aqui no lago, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então você começa a encaixar essas coisas mais no, né, quando dá, né? Aproveitando a flexibilidade Uhum. que o nosso trabalho permite também, né? Mas Uhum. sem dúvida, a questão da cultura, né? Aprender, isso enriquece, né? Isso vai te enriquecendo a bagagem, né? Da vida, vai te trazendo experiência muito legal, né? A hora você tá aprendendo a dançar Icariótico, que é uma dança grega lá de uma ilha que a gente ficou. Outra hora você tá aqui na Nova Zelândia vendo né, o pessoal fazendo haka, a gente vai num jogo de rugby aqui amanhã, os caras fazendo haka lá. Ou na Austrália, vendo canguru, a gente morou num lugar que os cangurus vinham no quintal de casa. Você acordava, saía pra correr, tinha canguru, um monte de canguru no quintal, assim. Muito louco. Assim, isso mês a mês, a gente vai falando, né? Claro, a gente tem níveis, né, de nomadismo, assim, né? Normalmente o pessoal gosta de ficar uns 3 meses em cada lugar e tal. Uhum. A gente tá um pouco mais. Radical. Tá um ritmo meio maluco, assim. Esse último ano a gente acabou ficando. Eu até parei pra contar agora, acho que foi uns 8 países que a gente morou nesse último ano. Então, É. a média Mês e meio foi. em cada, né? Um mês e meio. Foi um mês e. Foi muito rápido. Parece que a gente ficou um mês. Então, assim, é um ritmo que eu já não recomendo, né? Eu recomendo ficar um pouco mais de tempo, você faz as coisas com mais calma e tal. Senão também fica uma mudança, cara, de idioma, de dinheiro, de comida, de tudo, né? Uhum. Mas mesmo assim vale a pena, tá? É uma loucura, não recomendo, mas mesmo assim, se for o jeito, vale a pena. Legal. Enfim, é muito legal, a Aí, gente gosta muito. Eu recomendo. Quem quiser saber mais disso, quiser entrar em contato, pode. Eu tô sempre disponível para trocar essa ideia. Eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem isso, porque, pô, a gente é muito feliz fazendo isso, a gente sabe que teriam outras pessoas muito felizes também fazendo e legal. destravando isso, né? Vendo que não é um negócio Uhum. de outro mundo, é super plausível e possível Que de era fazer. isso até que eu ia te perguntar. Às vezes a gente pode olhar e pensar que é para poucas pessoas, né? A gente pode olhar de fora e dizer, não, muito legal, muito bonito, achei bem bacana, mas não dá para mim. Eu sei lá, eu sou uma pessoa comum, eu não sou engenheiro, eu sou só qualquer coisa, né? Assim, o que é que você pode dizer para esta pessoa que tá pensando assim? Cara, se a pessoa realmente quer fazer isso, se isso faz sentido pra ela, se ela realmente admira, primeira coisa é entender que não é só o lado bonito da história, né? Acho que é bom a pessoa ter um choque de realidade e falar, tá, eu vou ter que lidar com um monte de logística, vou ter que lidar com, enfim, questões, adversidades que vão ter no meio do caminho. Então é legal já entrar sabendo disso. E o segundo ponto é, cara, começa fácil. É a história do cara que vai acampar pela primeira vez, vai acampar no quintal de casa pra ver montar barraca, aprender a montar barraca e etc, né? Cara, vai, sai de carro, aluga uma cidade mesmo, pega um Airbnb, fica um mês lá e vai trabalhando, não é mês de férias, é mês que você vai estar trabalhando lá, sabe? Começa fácil. E aí a pessoa vai sentindo, vai tendo taste, ver se é isso que ela quer mesmo, o que que ela gosta de ter no Airbnb ou não, já começa a direcionar mais a pesquisa, naturalmente as coisas vão, né, as portas vão se abrindo para você ir desbravando um pouquinho mais. De repente eu vou para o país vizinho aqui, aí de repente eu vou para o continente vizinho, aí de repente Tá do outro lado do vai mundo. pro cara trabalhar na Lua, daqui a pouco o cara tá aí. Tá a 15 horas de distância de fuso horário. Nossa, daqui a pouco estamos. E domingo estamos voltando para Floripa. A gente vai pegar um voo aqui. O voo sai 7h30 da noite. A gente vai chegar em Floripa 10h30 da noite do mesmo dia. Pô, muito louco. Jet lag maluco, né, cara? Não, jet lag vai pegar forte É. esse final de semana. Vai ser legal voltar para Vocês vão passar uns 3 dias ali fora de órbita, né? Assim, bagunçado. de relógio biológico. Mas faz parte. Realmente. Faz parte. Cara, É, assim, faz parte. eu acho que, como a gente falou lá no começo do papo, né? Eu acho que não teria pessoa melhor para inaugurar essa nossa sequência, essa nossa série,
de conversas, porque você tá, vamos dizer assim, no extremo do free, né? No ponto ali alto dessa sensação de liberdade. E você está vivendo isso já na sua rotina por um ano, pelo menos, e grande parte desse tempo com, com o seu trabalho como desenvolvedor, o seu trabalho como dev no code, como dev bubble, como o suporte para permitir essa liberdade, né? Para permitir esse um ano, que foi só um ano, né? Não sei como vão ser os próximos, mas que permitiu Então, estamos completando quase 3 anos já de Nômade, são quase 3. quase. Um ano é só de avião. Ah, tá. É só Antes a gente depois começou que de saiu carro. da América, né? Das Américas. Exato, É, exato. Faz um ano, a gente saiu em abril do ano passado para esse é. de avião. Então, Mas assim, são quase 3 já, eu né? acho que não tinha pessoa melhor para fazer isso, fazer essa abertura em grande estilo. Você é um cara que eu, Poxa, que honra. desde o começo, reconheço, né? Nos nossos papos ali mensais, na nossa rotina mensal ali de acompanhamento. Vejo o seu crescimento, o seu amadurecimento, tanto profissional quanto de um todo ali, né? O nível de responsabilidade com o trabalho aumentando, as responsabilidades assumidas aumentando e isso sendo reconhecido também, né? Isso gerando ali um retorno externo para você e uma vez estava tendo uma discussão no Discord ali da BeFree, não é nenhuma discussão, era as pessoas comentando sobre contribuição, né? De algum artigo, algum post, alguma coisa que foi construída. E eu li, estava realmente muito bom, muito bem feito. E eu falei uma coisa que é verdade, assim, meu sonho é que todos vocês sejam muito melhores do que eu, assim, que vocês possam ser profissionais muito maiores, muito melhores, muito mais competentes do que eu. Então, todo o meu, assim, quando você recebe um reconhecimento desse, eu me sinto, por tabela, também sendo agraciado, vamos dizer assim, com esse reconhecimento. Então, parabéns, obrigado por ter organizado também tua rotina aí nessa reta final desse ciclo, né? Antes de fazer essa volta para o Brasil. E conte comigo, cara. Poxa, que legal, Pedro. Eu que agradeço, como sempre, né? Eu acho que não tem um call que a gente faz que eu não te agradeço imensamente. Falo para minha esposa Dani também o quanto que eu sou grato a ter te conhecido e você ter abrido, né, essas portas da mentoria. Com certeza fez toda a diferença na minha trajetória. Eu acho que a gente já tinha até comentado, né? Pode ser uma trajetória muito solitária também, né? O trabalho de dev, o cara tá ali trabalhando dia a dia, olhando só para a tela, né? Enfiado dentro do computador. Tem gente que acaba tendo burnout porque é um processo que é exaustivo, você tá pensando o tempo inteiro e tudo mais. E às vezes é difícil você olhar um olhar de fora, né? E sabendo, pô, para onde você tá indo, né? Não só olhando para cá, mas olhando um pouco para frente também, né? Então, só de ter essa pessoa que, né, que é você para conversar sobre isso já é um ganho enorme. E ainda mais sendo você que tem experiência de mercado, né? Você é um cara que é walk the talk, né? Você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que você tá falando, você já fez o negócio, já chegou num nível altíssimo, né? Para mim, você é um dos melhores devs bubble do mundo, fácil assim, né? E assim, é um privilégio poder estar tendo você, né, para estar me acompanhando e tendo essas trocas. E eu gosto de dizer isso, todo papo que a gente tem, e hoje não seria diferente, então muito obrigado novamente. E, poxa, que honra, né, estar ouvindo isso de você e ser o primeiro participante aqui dessa sua nova iniciativa aí de podcast. Espero estar à altura, Ó, desse podcast. E foi muito legal, como sempre, aí, bater esse papo com foi você. muito bom, cara. Foi muito bom. Boa volta ao Brasil, boa volta à Floripa. Obrigado. Matem a saudade da família. Reúnam energia para a outra perna de viagem, né? Quem sabe. Com certeza, esse é o E, plano, esse é o e plano. aí, quando forem pegar um voo de novo, vamos ver se a gente consegue organizar um voo doméstico
pra gente tomar um café junto e Com trocar essa certeza, ideia pessoalmente, que com vai ser certeza. muito bom. Com certeza, vai ser um maior prazer. Vamos fazer isso sim, vamos combinar. Infelizmente, os ingressos lá para o evento em São Paulo acabaram, né? Que vai acontecer agora no fim do mês de abril. Senão, podia ser uma boa oportunidade, que eu vou estar lá, seria uma boa oportunidade para a gente Verdade, já tomar esse café. Mas oportunidades não faltarão. com E é certeza. isso. Espero que quem esteja assistindo tenha sentido a energia que eu sinto, né? Sempre que a gente conversa, essa coragem de fazer o que muita gente não tem. Coragem, né? Eu acho que é fundamental para a gente ser feliz mesmo. A vida é nossa, a gente precisa tomar as rédeas dela. Então, eu admiro muito essa coragem nas pessoas. E é isso. Acompanhem. Espero que você tenha gostado desse episódio. É o primeiro de muitos, assim eu espero. Estamos aprendendo, né? Estamos aqui ainda engatinhando. Então, muitas coisas virão a partir disso. E eu vou deixar, por mais que o André não seja um Instagrammer e não fique ali postando sempre, mas eu vou deixar o perfil dele na descrição. Porque aí, se você tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, bater um papo, saber mais, qualquer coisa relacionada à vida nômade ou ao trabalho como deve no mercado internacional, como é que as coisas funcionam, você poder entrar em contato com ele e se aproximar um pouco mais desse universo. É isso, um abraço.